Olá pessoal, bem-vindos a Apostilas Opção. Eu sou o professor Bruno Queregatti e hoje nós vamos falar de multiplicação e divisão de frações. Bom pessoal, vamos dar continuidade aí ao tema de frações e agora a gente vai falar, relembrando primeiro, qual que era o conceito aí de frações, o que é a fração só para a gente lembrar rapidamente, É um número separado por uma barra, na verdade um número completo separado por dois termos, Onde a gente tem um termo aqui em cima e um termo aqui embaixo, certo? Vou usar um outro exemplo aqui diferente da outra aula que eu fiz, pessoal? Vou usar o 4/5 aqui, Lembrando a mesma coisa de nomenclatura, Número de cima sobre o número de baixo. Aí tem outras, por exemplo, 4/5, porque é o 5. Se fosse o sexto, fosse 6, 4/6. Se fosse o 7, 4/7. Tudo isso vocês têm na apostila de vocês. Aqui, basicamente, eu uso a mais direta ao ponto, Um número sobre o outro. Então, 4/5, tá? Essa barra aqui do meio indica que é uma divisão. Então, essa fração nada mais é do que a divisão de 4 por 5. A diferença é que eu não fiz a conta, só deixei indicado. 4 dividido por 5, tá? O de cima a gente chama de numerador e o de baixo de denominador, certo? Então, é importante vocês saberem essa nomenclatura, porque pode ter, por exemplo, questões que ele põe lá na alternativa o seguinte: você faça essa conta e eu quero que você indique qual é o numerador do resultado. Aí você tem que saber que o numerador é o de cima, porque na fração você vai ter 2. Então você vai ter o quê? Se você não souber, você vai ter que chutar um dos dois. Além de acertar a conta, você vai ter que chutar um dos dois. Então é importante vocês saberem a nomenclatura. Na fração é sempre o numerador sobre o denominador, tá? Então é importante vocês saberem a nomenclatura certinho, para caso tenha alguma coisa enunciada a respeito, vocês saibam interpretar tranquilamente. Beleza? Bom, já falamos de soma, já falamos de subtração em outras aulas, vamos falar agora de multiplicação. A multiplicação, pessoal, é a operação mais fácil que tem em frações. Às vezes a gente acha que multiplicação é mais difícil que soma e subtração, Só que soma e subtração precisa o quê? Ou usar a regrinha prática lá que eu expliquei, ou MMC, certo? Então, dá um pouquinho mais de trabalho que a multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação é direto ao ponto, pessoal. Você vai fazer produto dos numeradores e embaixo o produto dos denominadores. Lembra aquilo que você não podia fazer na soma e na subtração? Na multiplicação você pode, tá? Porque a operação de multiplicação, e depois que eu vou explicar a divisão também, você pode fazer essa operação que mantém a equivalência, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu ver o primeiro exemplo aqui que eu coloquei. Olha lá, 1/2 vezes 3/5. Lembrando aqui, pessoal, eu indiquei multiplicação com um ponto, que também é um indicativo de multiplicação. Mas às vezes vocês podem encontrar o quê? Xizinho, Tá? Então só lembrando aí de nomenclatura também, de símbolos, matemáticos, você pode ter tanto o x como o ponto. Então eu vou usar o ponto aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, direto ao ponto. Você vai multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então eu traço a barra aqui da fração e vou fazer o quê? Melhor dizendo, vezes 3, e depois eu vou fazer 2 vezes 5. Lembrando de novo, pessoal, isso a gente só faz na multiplicação. Na soma e na subtração eu não posso fazer isso, tá? Lá na soma e subtração sempre, MMC ou a regrinha prática que eu expliquei, tá bom? Então vamos lá, 1 vezes 3, 3, uma conta bem simples, pessoal? E 2 vezes 5, 10. Então o produto da fração 1/2, ou a fração meio, Porque 1/2 também indica metade, é o meio, vezes a fração 3/5, ou 3/5, vai me dar o 3/10, ou 3/10, tá? Então, durante a aula também eu vou falando um pouquinho de nomenclatura que vai ajudando vocês a revisar também, tá? Então, o 3/10 é 3/10, 1/2 é o meio, ou 1/2, e o 3/5 é o 3/5. Beleza? Então, multiplicação direto ao ponto. Vamos ver o outro exemplo aqui que eu coloquei. Esse está envolvendo sinal, porque agora é uma fração positiva, que é o 5/6, ou 5/6, multiplicando uma fração negativa, que é o -1/4, ou -1/4, tá? Quando é isso, pessoal, a gente vai relembrar de novo lá aquela regrinha
dos números inteiros, que a gente explica nos números inteiros, mas na verdade ela vale para tudo. Números racionais, números reais, números complexos, qualquer tipo de número que a gente estuda na matemática, essa regrinha de sinal de produto vai valer sempre. É que às vezes a pessoa fica condicionada, professor, eu aprendi isso nos números inteiros, então só vale nos números inteiros. Não, ela vai valer também nos números racionais, que é o caso aqui de frações, números irracionais, números reais, que é basicamente aonde vocês chegam, né? Os concursos em geral ficam só nos números reais. Alguns mais específicos tem aqueles números que a gente chama de complexos, mas aí já é mais para concursos de nível superior, né? Que aí é uma coisa mais específica da área de exatas. Então, a maioria do pessoal que está estudando matemática não vai chegar nesse ponto. Mas aí o que geralmente vocês vão chegar, pelo menos até os números racionais vocês chegam, tá? E aí a regrinha do sinal vai valer da mesma forma, tá? Então vamos relembrar a regrinha do sinal. Vou até colocar aqui no cantinho, hein? Pra gente dar aquela revisada básica aí pra dar uma forcinha pra vocês. Então se eu faço mais com mais, ou seja, produto de dois números positivos, mais com mais vai dar o quê, pessoal? Vai dar mais, certo? Depois a gente tem o mais com menos, dá menos. Menos com mais também dá menos. E menos com menos, que é o que normalmente o pessoal confunde, dá o quê? Dá mais. Ou seja, para memorizar, pessoal, qual que é a dica que eu dou? Sinais iguais dá positivo, ó. Então, quando dá os dois com sinais iguais, vai dar sempre número positivo. Se os sinais são diferentes, fica negativo, tá? Então, isso vale para qualquer número, inteiro, racional, irracional, real, complexo, o que for, tá? Nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? O produto de um positivo, né? Quando a gente não tem nenhum sinal indicando aqui é porque ele é positivo, com um negativo. Então a gente vai usar qual regrinha? Mais com menos. Então mais com menos dá menos. Então eu já sei que o resultado é negativo. Então olha que coisa interessante, pessoal. Mesmo sem fazer a conta, às vezes num concurso, você sabendo o sinal, você já elimina a alternativa, né? Se o concurso, por exemplo, não colocar as 4 alternativas ou 5 alternativas negativas, se tiver alguma positiva lá, você já descarta. Fala, bom, essa aqui não é porque o sinal tá errado. Então já ajuda, né? Não que vocês vão chutar, mas aí você fala, pô, se der uma hora no desespero lá, o tempo tá acabando, não dá tempo de fazer a conta, você, vou bater o olho e vou chutar em alguma coisa. Bom, já sabendo o resultado do sinal, você chuta, aumenta a chance, certo? Então é importante vocês terem essa leitura de sinais também, como que funciona, ok? Então, sabendo o sinal, agora a gente continua a praticidade da multiplicação. Então eu vou fazer aqui 5 vezes 1, e embaixo 6 vezes 4, tá? Então prestem atenção, ó. Aqui dentro, ó, no produto, eu não tenho mais o sinal. Por quê? A composição dos sinais ficou aqui fora. Já fiz, já ficou, tá resolvido. Então o resultado vai ser o quê? Menos 5 vezes 1 dá 5, 6 vezes 4, 24. Então o produto de 5 sextos com menos 1 quarto me dá menos 5 sobre 24, ou menos 5, 24 avos, tá? Professor, o que é esse avos aí? Esse avos é a nomenclatura de frações para alguns números que a gente já não tem, por exemplo, o décimo, né? O 5 sobre 8, que é 5 oitavos. Esses números menores, você tem esse nome particular, ó, sétimos, oitavos, nonos, décimos. A partir do restante, números maiores, isso aqui não vai ser 5 vigésimos quartos, tá? Quando você vai para números maiores, você faz já o 5 sobre, né? Então, ou é 5 sobre 24, ou 5 24 avos, tá? Avos mesmo, assim, ó. A-V-O-S, avos. Então, se é 5 sobre 57, 5 57 avos, tá? 2 sobre 39, 2 39 avos, tá? Então, os números menorzinhos têm nomenclatura específica. A partir dos números maiores, você usa o avos aí. Tá? Ou usa a que funciona sempre, que é a que eu mais uso, 5 sobre 24. Essa vale sempre, né? 3 sobre 10, porque aí você está falando o nome do número, então fica mais direto ao ponto, tá? Mas é importante vocês saberem essas diferenciações aí, ok? Tranquilo aí então? Lembrou a regrinha de sinal, regrinha prática, tudo beleza aí. Mais um exemplo agora com dois números negativos, certo? Dois números negativos, a gente vai usar qual regra prática? Menos com menos. Menos com menos dá mais. Então, dois produtos negativos multiplicados, né, dois números negativos ou duas frações negativas multiplicadas vai me resultar uma fração positiva, tá? Por quê? Menos com menos dá mais aqui, tá? Então fica mais, abro a fração aqui,
3 vezes 4, 7 vezes 5. Deixa eu só arrumar aqui certinho. Aí pode ter alguém de vocês perguntando, nossa, professor, mas você fica direto, né, falando esse negócio do sinal, né? Ah, professor, mas eu sei esse negócio do sinal, eu sei a regrinha do sinal. Se eu falar para vocês por experiência própria, num caso de multiplicação de frações, vocês acham que as pessoas erram aonde? No produto ou no sinal? É no sinal, gente. Por incrível que pareça. Eu que já dei, inclusive, dou aulas ainda, né? Ajudo em aulas de supletivo, eu vejo que a principal dificuldade do pessoal não é fazer isso aqui. É ver isso aqui, ó. Então é por isso que eu insisto muito vocês lembrarem as regrinhas práticas. Porque às vezes pode ter alternativa desse número exatamente certo, positivo e negativo. E aí se você erra a regrinha do sinal, você perde a questão. Tá? Então é importantíssimo vocês lembrarem essas regrinhas de sinal. Tá? Então eu vou dar uma insistida nelas para estar sempre fixado na cabeça de vocês. Tá bom? Então fica mais aqui. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 5, 35. Então é um 12/35, ou 12 sobre 35. Ok? Próximo aqui. Agora um negativo com um positivo. Então eu usei os 4 casos do produto aí, da regrinha de sinal. Um mais com mais, um mais com menos, um menos com menos e um menos com mais. Então vocês têm os 4 tipos aí para vocês saberem qual que é o sinal. Tá? Então aqui fica menos com mais dá menos. Traço aqui a barra. Fica 3 vezes 5. 4 vezes 6. Certo? Beleza. Então aqui fica menos. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6, 24. Né? Tô errando uma conta aqui. Já pensou o professor ficar errando conta básica tabuada? Às vezes acontece, né, pessoal? Tem que ficar de olho aí. Então o que a gente tem aqui? Menos 3 quartos vezes 5 sextos me dá menos 15 sobre 24. Tá? Aqui, pessoal, eu não caí em nenhum caso desse. Não, na verdade caí, ó. Olha que coisa interessante aqui, ó. 15 e 24 são divisíveis por 3. Se eu dividir aqui por 3 em cima e embaixo, o que eu vou encontrar aqui, pessoal? Uma fração equivalente, ó. 5 sobre 2 não, desculpa. 5 sobre 8. Ou seja, o 15 sobre 24 é equivalente aos 5/8. E às vezes você está fazendo a prova, né? E é menos, né? Vamos esquecer do sinal aqui. E às vezes você está fazendo a prova, você fala, pô, professor, cheguei no menos 15 sobre 24, e na alternativa está menos 5/8. Aí você fala, pô, acertei a conta, pô, mas não tem 15 na alternativa. Então sempre prestem atenção, você vê, eu mesmo, ó, tava dando aula aqui, olhei e falei, dá para dividir? Ah, olha, dá. Por quê? Precisa lembrar sempre disso. Não é uma coisa que você vai, professor, eu vou sempre bater o olho e falar, dá para dividir? É na prática, pessoal. Você vai, bate o olho, vê que um é divisível pelo outro. E aí tem um ponto importante que precisa aprender, é lembrar quem são os múltiplos e divisores de cada número. Então lembrar que o 15 e o 24 está na tabuada do 3, para você fazer essa divisão. Prestar atenção, às vezes quando são números pares, numerador e denominador é par, dá para dividir por 2, é certeza. Tá? Então vocês vão pegando essas regrinhas e vão se acostumando. Tá? Não é obviamente numa aula aqui que eu estou dando para vocês de 20 minutos, vocês vão fazer, nossa, professor, já estou debulhando simplificações. Não, vocês têm que fazer os exercícios, tem que praticar, usar os exercícios da apostila, faz, refaz, faz de novo, que aí chega uma hora que vira automático, tá? É que nem academia, gente, você tem que fazer o exercício lá pra ficar forte. Não que o cérebro seja um músculo, mas você tem que exercitar do mesmo jeito para que ele fique acostumado a fazer essas operações. Beleza? Vamos lá para a divisão agora. Divisão, pessoal. Ah, antes disso, tem uma coisa interessante da multiplicação que eu não falei. Que é o seguinte, pessoal. Vocês viram que no último termo aí, do 15 sobre 24, eu simplifiquei por 3, né? Dividi em cima por 3 e de baixo por 3. Se você olhar antes da operação da multiplicação, você já pode fazer esses cancelamentos, tá? Porque como a multiplicação, desculpa, ela é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, eu já posso criar a fração equivalente antes. Por exemplo, se eu pegar essa fração, olha que coisa interessante, ó. Eu tenho um 2 embaixo aqui e tenho um 4 aqui. Ou seja, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, esse 2 vai virar 1 e esse 4 vira 2. E o 3 e o 9 também, ó. Se eu dividir por 3, ó, fica 1 aqui e aqui fica 3. Aí olha que coisa interessante, ó. Olha como fica a conta. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 3. Acabou a conta. Ah, professor, não lembrei de fazer isso. Não tem problema, ó. 3 vezes 4, 12.
2 vezes 9, 18. Então o resultado é 12 sobre 18. 12 sobre 18 é equivalente a 2/3. Então esse é o segredo de frações. Você, dependendo se você simplifica ou não, você cai numa fração equivalente. Aí o que você tem que só prestar atenção na alternativa é se na alternativa tá a que você chegou ou uma equivalente. E aí você tem que fazer esse joguinho. Multiplica por 2, divide por 2, em cima e embaixo. Multiplica por 3, divide por 3, em cima e embaixo. Tá? Então o que eu falo para vocês? As contas são fáceis. O segredo é você gerenciar essa parte de frações equivalentes. Tá? E aqui, mesma coisa, né, pessoal? Tá, os duas iguais aqui, eu nem vou repetir, né? Ficou a mesma coisa. Então não precisa fazer a conta nesse caso aqui. Vamos para a divisão de frações agora, última parte da aula. Divisão, pessoal. Primeira coisa, basicamente não existe divisão de frações. O que a gente vai fazer é uma manipulação matemática para transformar essa divisão em um produto, tá? Então o que a gente vai fazer? 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 5. Regrinha prática, pessoal. Qual que é a regrinha prática da divisão? Eu vou copiar a primeira fração. Onde é divisão, eu vou trocar para multiplicação. E o que eu vou fazer com a segunda? Eu vou inverter o numerador com o denominador. Ou seja, se aqui o numerador é 3, aqui vai virar denominador 3. Se aqui é denominador 5, vai virar numerador 5. Ou seja, a minha divisão de frações eu transformo num produto invertendo só a segunda, hein, gente? Percebam que a primeira está igual. A primeira eu copio e a segunda eu inverto, tá? E aí, pessoal, virou o quê? Virou um produto. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Acabou. 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 5 dá 5/6. Mas já, professor? É. Divisão bem direto ao ponto. Inverte a segunda e transforma num produto. Querem ver outro exemplo? Ó? Mesma coisa. Ih, professor, número negativo. Mesma regrinha que eu falei para vocês. Vale regra de sinal? Vale. Mais com menos, menos. Copia a primeira, troca por produto e inverte a segunda. 4 sobre 1. Ah, professor, pode ter denominador 1? Pode. Não tem nada que impeça. O único denominador que não pode é o 0. Tá? Mas isso é mais específico mais para frente de outros conteúdos da matemática. Mas já quer condicionar na cabeça, o único que não pode embaixo é o 0. O 1 pode. Tá? E aqui como é que fica? Menos 5 vezes 4, 20. 6 vezes 1, 6. Olha aqui, ó. Nesse caso eu não simplifiquei, mas aqui dá, né, pessoal? São dois números pares. Então, se eu simplificar aqui, vira quanto? Ó? Menos 10 sobre 3. Então fica menos 10 terços, ou menos 10 sobre 3. Tá? Ah, professor, eu consegui simplificar antes aqui o 4 com o 6. Beleza, já ia chegar no menos 10 sobre 3 direto. Então, depende do jeito que você se sentir mais à vontade. Professor, eu prefiro simplificar tudo no final. Tá certo. Professor, tô mais antenado aí e consigo simplificar antes. Beleza. Tá? Então, fica a critério de vocês. E os dois últimos exemplos, para a gente encerrar aqui, né, que a gente pode também fazer simplificações. Vamos fazer aqui, ó. 1/6, perdão, 1/6 dividido por menos 2/9. Mais com menos continua menos. Copia a primeira, multiplica e inverte a segunda. 9 sobre 2. Dica importantíssima, pessoal. Essa simplificação antes da conta, só no produto. Não façam simplificações aqui, na divisão, porque senão vocês vão errar. Só no produto. Ah, professor, mais outra regrinha chata aqui pra gente ver que não pode usar. Por isso que eu falo pra vocês. Se vocês se sentirem mais à vontade de simplificar tudo só no final, não tem problema. Porque muitas vezes a pessoa fica com medo. Ah, professor, mas eu não consigo enxergar de fazer a divisão. Não tem problema, pessoal. Deixa no final. Faz toda a conta primeiro, depois simplifica. Tá certo do mesmo jeito. Tá? Então, pegando aqui, pessoal, ó, eu posso simplificar como? Ó, eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Então, aqui fica 3 e aqui fica 2. Então, a minha conta já fica simplificada. Ó. Menos 3 vezes 1, 3, né? Porque não é mais 9, virou 3. 2 vezes 2, 4. Então, 1/6 dividido por menos 2/9, menos 3/4. E para finalizar aqui, de novo, mais com menos dá menos. É a mesma conta, pessoal. Eu acho que está duplicando do slide aqui. Pode ignorar essa parte aqui, porque
porque é exatamente o mesmo exemplo. Beleza, pessoal? Então, falamos de multiplicação e divisão, regrinhas práticas, atenção ao sinal, tá? Então, mais com menos dá menos, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, tá? Fiquem tranquilos aí, memorizem essa parte de sinal e muita prática em exercício, pessoal. Às vezes, professor, já fiz todos os exercícios da apostila, putz, queria fazer mais. Sabe o que às vezes é interessante? Procura aqueles exercícios de escola, umas apostilas de quarta, quinta série, você fala, nossa, mas é muito novo, né? O pessoal já sabe. Pessoal, às vezes usa só para praticar. Pega lá um exercício, às vezes, sei lá, tem um primo, tem um irmão mais novo que está ainda cursando essa série, faz os exercícios junto. E faz lá, eles têm às vezes item A, item J, faz tudo lá. Pô, professor, treinei legal. Depois vocês vão perceber que a coisa está tão automática na cabeça de vocês, quando vocês estudarem outros conteúdos, vocês vão ver que essa parte de frações passa assim, ó, rápido. E aí vocês resolvem essa parte de vocês em qualquer prova aí que vocês vierem a fazer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado então e vejo vocês em outras videoaulas. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.